As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Endereço preliminar. Endereço preparatório a Sua Majestade Cristianíssima, o mais poderoso e ilustre monarca Francisco, rei da França, seu soberano, João Calvino, louva paz e salvação em Cristo. Senhor, quando iniciei esse trabalho, nada estava mais distante de meus pensamentos do que escrever algo que depois fosse apresentado a Vossa Majestade. Minha intenção era apenas fornecer um tipo de rudimento pelo qual aqueles que sentem algum interesse pela religião pudessem ser treinados para a verdadeira piedade, e me dediquei à tarefa principalmente em prol de meus compatriotas, os franceses, multidões dos quais percebi que tinham fome e sede de Cristo, enquanto muito poucos pareciam ter sido devidamente imbuídos de mesmo um conhecimento esguio sobre ele. Que este era o objetivo que eu tinha em vista é evidente a partir do próprio trabalho, que está escrito de forma simples e elementar, adaptada para a instrução. Mas quando percebi que a fúria de certos homens maus havia se elevado a tal ponto em seu reino que não havia lugar nele para a sã doutrina, pensei que poderia ser útil, se no mesmo trabalho eu tanto instruísse meus compatriotas, quanto apresentasse a Vossa Majestade uma confissão da qual pudesse aprender qual é a doutrina que tanto inflama a fúria desses insanos que hoje com fogo e espada atormentam seu reino. Pois não temo declarar que o que aqui apresentei pode ser considerado um resumo da própria doutrina que eles vociferam, dever ser punida com confisco, exílio, prisão e chamas, assim como exterminada por terra e mar. Estou ciente, de fato, de como, para tornar nossa causa o mais odiosa possível a Vossa Majestade, eles têm enchido seus ouvidos e mente com insinuações atrozes. Mas Vossa Clemência se dignará a refletir que, nem em palavras nem em ações, pode haver qualquer inocência onde bastaria apenas acusar. Quando alguém, com o objetivo de excitar o preconceito, observa que esta doutrina, da qual estou me esforçando para dar conta a Vossa Majestade, foi condenada pelos sufrágios de todos os estados e há muito tempo golpeada repetidamente por sentenças parciais dos tribunais de justiça, ele, sem dúvida, nada mais diz do que por vezes ela foi violentamente oprimida pelo poder e pela facção de adversários e por vezes fraudulentamente e insidiosamente sobrepujada por mentiras, sofismas e calúnias. Enquanto uma causa não for ouvida, é violência proferir sentenças sanguinárias contra ela. É fraude acusá-la contrariamente ao que merece, imputando-lhe sedição e malícia. Que ninguém suponha que estamos sendo injustos ao nos queixar assim. Vós mesmo, soberano ilustríssimo, podeis testemunhar com que calúnias mentirosas nossa doutrina é diariamente apresentada diante de vossa presença, como se não visasse nada além de arrancar os cetros das mãos dos reis, de derrubar todos os tribunais e assentos de justiça, de subverter toda a ordem e governo, de perturbar a paz e a tranquilidade da sociedade, de abolir todas as leis, destruir as distinções de classe e propriedade e, em suma, de virar todas as coisas de cabeça para baixo. E, no entanto, o que vós ouvis é apenas uma pequena parte do que é dito, pois entre o povo comum são disseminadas certas insinuações horríveis, insinuações que, se bem fundamentadas, justificariam o mundo inteiro a condenar a doutrina e seus autores a 1000 fogueiras e forcas. Quem pode se admirar que o ódio popular seja inflamado contra ela quando se dá crédito a essas acusações iníquas? Eis porque todas as classes se unem em uníssono para condenar nossas pessoas e nossa doutrina. Levados por esse sentimento, aqueles que julgam apenas expressam os preconceitos que absorveram em casa e pensam ter cumprido devidamente seu papel, se não ordenam que se aplique punição a alguém até que ele seja condenado, seja por sua própria confissão, seja por prova legal. Mas condenado por qual crime? Por essa doutrina condenada é a resposta. Mas com que justiça foi condenada? A essência da defesa não era abjurar a própria doutrina, mas manter sua verdade. Sobre este assunto, contudo, nem mesmo um murmúrio é permitido. A justiça, então, mais invencível, soberano, me dá o direito de exigir que empreendais uma investigação completa desta causa, que até agora tem sido lançada de um lado para o outro de qualquer maneira e tratada da forma mais irregular, sem qualquer ordem legal e com calor apaixonado, ao invés de gravidade judicial.
Que não se imagine que estou aqui elaborando minha própria defesa particular com o objetivo de obter um retorno seguro à minha terra natal. Embora eu a ame com os sentimentos que me cabem como homem, ainda assim, nas circunstâncias atuais, posso me ausentar dela sem arrependimento. A causa que defendo é a causa comum de todos os piedosos e, portanto, a própria causa de Cristo. Uma causa que em todo o vosso reino agora jaz como que em desespero, dilacerada e espezinhada de todas as maneiras, e mais do que por qualquer sanção vossa pela tirania de certos fariseus. Mas não importa investigar como isso tem sido feito. O fato de que foi feito não pode ser negado, pois os ímpios prevaleceram de tal forma que a verdade de Cristo, se não está completamente dispersa e derrotada, jaz oculta, como que ignobilmente sepultada, enquanto a pobre igreja, ora consumida por cruéis massacres, ora lançada no exílio, ora intimidada e aterrorizada, mal ousa respirar. Ainda assim, seus inimigos prosseguem com sua fúria habitual, investindo furiosamente sobre as ruínas que já fizeram, assaltando com vigor o muro que já está cedendo. Enquanto isso, ninguém surge para oferecer sua proteção contra esses furores. Aqueles que gostariam de ser considerados mais favoráveis à verdade limitam-se a falar sobre perdoar o erro e a imprudência de homens ignorantes, pois é assim que esses modestos personagens falam, dando o nome de erro e imprudência àquilo que sabem ser a infalível verdade de Deus, e chamando de ignorantes aqueles cuja inteligência Cristo não desprezou, visto que dignou-se a confiar-lhes os mistérios de sua sabedoria celestial. Assim, todos se envergonham do Evangelho. Vosso dever, príncipe sereníssimo, não é fechar nem os ouvidos nem a mente contra uma causa que envolve interesses tão majestosos quanto estes, como manter a glória de Deus inviolada na terra, como preservar a dignidade da verdade divina, como manter o reino de Cristo entre nós coeso e seguro. A causa é digna de vosso ouvido, digna de vossa investigação, digna de vosso trono. Culpados por beberem demais da fonte da água viva. Pelo contrário, aqueles que cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, são severamente repreendidos. Jeremias 2:13. Novamente, o que pode ser mais agradável à fé do que sentir-se seguro de que Deus é um Pai misericordioso quando Cristo é reconhecido como irmão e propiciador? Então, esperar com confiança toda a prosperidade e alegria daquele cujo amor inefável por nós foi tal que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8:32. Então, repousar na esperança segura da salvação e da vida eterna, sempre que Cristo, em quem tais tesouros estão ocultos, é concebido como tendo sido dado pelo Pai. Aqui nos atacam e afirmam em alta voz que essa confiança segura não está livre de arrogância e presunção. Mas assim como nada deve ser presumido de nós mesmos, todas as coisas devem ser presumidas de Deus. Nem somos despojados da glória por qualquer outro motivo, senão para aprendermos a gloriar-nos no Senhor. Por que ir além? Basta um olhar superficial, ó Rei valoroso, sobre todas as partes de nossa causa e considera-nos entre todos os homens maus os mais iníquos, se não descobrires claramente que, por essa razão, tanto trabalhamos quanto sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo. Púlmina, Timóteo 4:10. Porque cremos que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. João 17:3. Por essa esperança, alguns de nós estão presos, alguns açoitados com varas, alguns expostos ao escárnio, alguns proscritos, alguns cruelmente torturados, alguns obrigados a fugir. Somos todos pressionados por dificuldades, carregados de terríveis maldições, dilacerados por calúnias e tratados com a maior indignidade. Olha agora para nossos adversários. Refiro-me ao sacerdócio, à sua pompa e prazer. Outros dirigem sua inimizade contra nós e considera comigo, por um instante, com que zelo são movidos. A verdadeira religião, que é transmitida nas Escrituras e que todos deveriam manter, eles prontamente permitem que tanto eles mesmos quanto os outros ignorem, negligenciem e desprezem. E consideram de pouca importância o que cada homem acredita ou não sobre Deus em Cristo, desde que se submeta ao julgamento da Igreja com o que chamam de fé implícita. Nem se preocupam muito, ainda que vejam a glória de Deus ser desonrada por blasfêmias abertas, desde que nenhum dedo seja levantado contra a primazia da sé apostólica e a autoridade da Santa Mãe Igreja. Porque então guerreiam com tamanha ferocidade e severidade pela missa, pelo purgatório, pelas peregrinações e por outras tolices semelhantes.
Mesmo não podendo provar uma única dessas doutrinas pela palavra de Deus, eles negam que a piedade possa ser segura sem fé nessas coisas. Fé estendida, se assim posso dizer, até seu último limite. E por quê? Porque seu ventre é o seu Deus e sua religião, a sua cozinha. E acreditam que, se essas coisas fossem removidas, não poderiam ser apenas cristãos, mas nem sequer homens. Pois, embora alguns se deleitem no luxo e outros se alimentem de migalhas escassas, todos vivem do mesmo pote, que sem esse combustível não apenas esfriaria, mas congelaria completamente. Assim, aquele que mais se preocupa com o próprio estômago prova ser o campeão mais feroz de sua fé. Em suma, o objetivo ao qual todos sem exceção se dedicam é manter seu reino seguro e seu ventre cheio. Nenhum deles dá o menor sinal de zelo sincero. No entanto, não cessam de atacar nossa doutrina, acusá-la e difamá-la da maneira que puderem, a fim de torná-la odiada ou suspeita. Chamam-na de nova e de recente nascimento. Criticam-na como duvidosa e incerta. Pedem que digamos com que milagres foi confirmada. Perguntam se é justo recebê-la contra o consenso de tantos santos padres e contra o costume mais antigo. Nos instam a confessar que é cismática ao se opor à Igreja ou que a Igreja esteve morta durante os séculos em que nada semelhante foi ouvido. Por fim, dizem que não há necessidade de argumentação, pois sua qualidade pode ser conhecida por seus frutos. A grande quantidade de seitas, os muitos distúrbios sediciosos e a grande licenciosidade que produziu. Sem dúvida, é muito fácil para eles, diante de uma multidão ignorante e crédula, insultar uma causa sem defesa. Mas, se houvesse oportunidade de discussão mútua, a acrimônia que agora derramam sobre nós em torrentes espumosas com tanta liberdade quanto impunidade, certamente se esgotaria. Primeiro, ao chamá-la de nova, são extremamente injustos com Deus, cuja sagrada palavra não merece ser acusada de novidade. Para eles, sem dúvida, é nova, assim como Cristo é novo e o Evangelho é novo. Mas aqueles que conhecem o antigo dito de Paulo, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4:25, não encontrarão nenhuma novidade em nós. O fato de ter ficado enterrada e desconhecida por muito tempo é consequência da impiedade humana. Mas agora que, pela bondade de Deus, nos foi restaurada, deve retomar sua antiguidade, assim como o cidadão que retorna, retoma seus direitos. Segundo, é pela mesma ignorância que a consideram duvidosa e incerta. Pois é exatamente isso que o Senhor lamenta por meio de seu profeta. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu senhor. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1:3. Porém, por mais que zombem de sua incerteza, se tivessem de selar sua própria doutrina com seu sangue ao preço da vida, veríamos o valor que realmente lhe atribuem. Nossa confiança, ao contrário, não se apavora com os terrores da morte e, portanto, nem mesmo com o tribunal de Deus. Terceiro, ao exigir de nós milagres, agem desonestamente, pois não inventamos um novo evangelho, mas mantemos o mesmo, cuja verdade é confirmada por todos os milagres que Cristo e os apóstolos realizaram. Mas eles têm uma peculiaridade que nós não temos. Podem confirmar sua fé com milagres constantes até os dias de hoje. Ou melhor, alegam milagres que poderiam gerar dúvida em mentes bem dispostas, pois são tão frívolos e ridículos, tão vãos e falsos. Contudo, mesmo que fossem extremamente maravilhosos, não poderiam prevalecer contra a verdade de Deus, cujo nome deve ser santificado sempre e em toda parte, seja por milagres ou pelo curso natural dos acontecimentos. A ilusão poderia parecer mais convincente se a Escritura não nos advertisse sobre o verdadeiro propósito e uso dos milagres. Marcos nos diz que os sinais que seguiram a pregação dos apóstolos foram realizados para confirmá-la. Marcos 16:20. Assim também Lucas relata que o Senhor deu testemunho da palavra de sua graça e concedeu sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Atos 14:3. Muito semelhante à declaração do apóstolo de que a salvação pelo evangelho pregado foi confirmada, o Senhor testificando com sinais e prodígios. Hebreus 2:4. Essas coisas, que nos são ditas serem selos do evangelho, devemos distorcer para a subversão do próprio evangelho. O que foi destinado apenas para confirmar a verdade, devemos aplicar à confirmação de mentiras. Aquele que está acima de tudo ordenou este marco, mas eles mesmos não o observam nem permitem que outros o observem, enquanto se sujeitam e sujeitam os outros a qualquer mestre que não seja Cristo.
Há um pai que argumenta que a igreja não deve se colocar acima de Cristo, que sempre julga com verdade, enquanto os juízes eclesiásticos, que são apenas homens, geralmente se enganam. Tendo rompido essa barreira, eles não hesitam em suspender toda a autoridade das Escrituras no julgamento da igreja. Todos os pais da igreja, com um só coração, execraram e, com uma só voz, protestaram contra a contaminação da palavra de Deus com as sutilezas dos sofistas e sua implicação nas disputas dos dialéticos. Eles permanecem dentro desses limites, quando a única ocupação de suas vidas é enredar e confundir a simplicidade das Escrituras com disputas intermináveis e jargões piores que os sofísticos. Tanto é assim que, se os pais da igreja ressuscitassem de seus túmulos e ouvissem a arte barulhenta que leva o nome de teologia especulativa, nada suporiam menos do que uma discussão de natureza religiosa. Mas meu discurso excederia em muito seus limites justos se eu detalhasse como esses homens rejeitam petulantemente o jugo dos pais da igreja, enquanto desejam ser considerados seus filhos mais obedientes. Meses ou até anos não seriam suficientes para mim, e ainda assim sua efronte tão deplorável e desesperada os faz presumir que podem nos castigar por ultrapassarmos os antigos marcos. Então, novamente, não adianta nos chamarem ao tribunal do costume, pois fazer tudo ceder ao costume seria cometer a maior injustiça. Se os julgamentos da humanidade fossem corretos, o costume seria regulado pelo bem, mas frequentemente ocorre o contrário. Na prática, qualquer coisa que muitos façam logo ganha força de costume. Mas os assuntos humanos raramente foram constituídos de maneira tão feliz que o caminho melhor agradasse à maioria. Assim, os vícios privados da multidão geralmente resultaram em erro público, ou melhor, naquela aparente unanimidade que esses homens desejam transformar em lei. Qualquer um que tenha olhos pode perceber que não se trata apenas de uma enchente de males que nos invade, mas sim de várias pragas fatais que assolam o mundo. Tudo há muito se precipita, de modo que ou devemos desesperar completamente da condição humana, ou devemos não apenas resistir, mas atacar com ousadia os males predominantes. O único motivo pelo qual a cura é impedida é o longo tempo em que nos acostumamos à doença. Mas mesmo que o erro público deva existir na sociedade humana, no reino de Deus, devemos olhar e ouvir apenas sua verdade eterna, contra a qual nenhum número de anos, nenhum costume, nenhuma conspiração pode prevalecer. Assim Isaías ensinou o povo de Deus: não digais conspiração a tudo que este povo chama de conspiração, nem temais o que eles temem, nem vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Agora que nos acusem, se quiserem, com exemplos do passado e do presente. Se santificarmos o Senhor dos Exércitos, não teremos grande medo, ainda que muitas eras tenham consentido em sua impiedade. Ele é forte para tomar vingança até a 3ª e 4ª geração, ainda que todo o mundo se una na mesma iniquidade. Ele demonstrou, por experiência, qual é o fim daqueles que pecam com a multidão, quando destruiu toda a raça humana com um dilúvio, salvando Noé e sua pequena família, que ao confiar somente nele, condenou o mundo. Hebreus 11:7. Em suma, o costume depravado é apenas uma espécie de peste geral, na qual os homens perecem, não menos por caírem em meio à multidão. Além disso, seria bom ponderar a observação de Cipriano. Aqueles que pecam por ignorância, embora não possam ser inteiramente isentados, parecem de certo modo desculpáveis. Ao passo que aqueles que obstinadamente rejeitam a verdade quando lhes é apresentada pela bondade de Deus, não têm defesa a oferecer. O dilema deles não nos obriga violentamente a confessar que a igreja esteve por um longo tempo sem vida ou que estamos agora em disputa com a igreja. A igreja de Cristo certamente viverá enquanto Cristo reinar à direita do Pai. Pela mão dele é sustentada, por sua proteção é defendida. Por seu grande poder é preservada em segurança, pois o que ele uma vez empreendeu, sem dúvida realizará. Ele estará com seu povo sempre até o fim do mundo. Mateus 28:20. Não estamos em guerra com a igreja, pois em comum acordo com todo o corpo dos fiéis, adoramos e servimos um só Deus em Cristo Jesus o Senhor, assim como todos os piedosos sempre o adoraram. Mas eles mesmos se afastam da verdade ao não reconhecerem nenhuma igreja, além daquela que podem ver com os olhos físicos, e ao tentarem limitá-la dentro de fronteiras nas quais não pode ser confinada. Os pontos centrais da controvérsia são estes.
Primeiro, eles sustentam que a forma da igreja é sempre visível e aparente. E, em segundo lugar, colocam essa forma na sé da Igreja de Roma e em sua hierarquia. Nós, ao contrário, afirmamos que a igreja pode existir sem qualquer forma aparente. E, além disso, que sua forma não é determinada pelo esplendor externo, que eles admiram tolamente, mas por um sinal muito diferente: a pura pregação da palavra de Deus e a correta administração dos sacramentos. Eles fazem grande alarde sempre que a igreja não pode ser apontada com o dedo. Mas quantas vezes a igreja entre os judeus esteve tão desfigurada que não restava nenhuma beleza aparente? Que esplendor havia quando Elias se lamentava por estar sozinho? Por quanto tempo, após a vinda de Cristo, a igreja permaneceu oculta e sem forma? Quantas vezes desde então foi tão oprimida por guerras, sedições e heresias que não podia ser vista em esplendor? Se tivessem vivido nesses tempos, teriam acreditado que havia uma igreja. Mas Elias aprendeu que ainda havia 7.000 homens que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Assim, não devemos duvidar de que Cristo sempre reinou na terra desde que ascendeu ao céu. Se os fiéis da época exigissem alguma forma discernível da igreja, não teriam logo cedido ao desespero. E de fato, Hilário considerava um grande erro em seu tempo que os homens se deixassem levar pela admiração tola da dignidade episcopal, sem perceber a serpente venenosa escondida sob essa máscara. Portanto, afastemo-nos desse modo absurdo de julgar. Aceitemos reverentemente que, assim como só Deus sabe quem são os seus, Ele pode, por vezes, retirar a manifestação externa de sua igreja da visão dos homens. Isso, reconheço, é um castigo terrível que Deus envia à terra. Mas, se a maldade dos homens o merece, por que nos esforçamos para contrariar a justa vingança de Deus? Medite a subversão dos reinos nós, cuja voz nunca foi ouvida em facção e cuja vida, embora tenha passado sob seu domínio, sempre foi conhecida por ser quieta e simples. Mesmo agora, quando exilados de nossa casa, não deixamos de orar por toda a prosperidade para sua pessoa e seu reino. De fato, estamos almejando uma indulgência irrestrita no vício, cujos modos, embora haja muito a ser criticado, não há nada que mereça tal imputação. E graças a Deus não temos lucrado tão pouco no Evangelho que nossa vida não possa ser, para os caluniadores, um exemplo de castidade, bondade, piedade, temperança, paciência, moderação ou qualquer outra virtude. Está claro, de fato, que tememos a Deus sinceramente e o adoramos em verdade, pois, seja pela vida ou pela morte, desejamos que seu nome seja santificado. E até mesmo o ódio foi forçado a dar testemunho da inocência e da integridade civil de alguns de nosso povo, sobre os quais a morte foi infligida pela mesma coisa que merecia o maior louvor. Mas, se algum, sob o pretexto do Evangelho, incitar males, tais ainda não foram detectados em seu reino. Se alguém usar a liberdade da graça de Deus como um disfarce para a licenciosidade, conheço muitos que o fazem. Existem leis e punições legais pelas quais podem ser punidos até a medida de seus méritos. Entretanto, enquanto isso, que o Evangelho de Deus não seja mal falado por causa das iniquidades dos homens maus. Senhor, que não se dê ouvidos crédulos às acusações de nossos inimigos, cuja injustiça virulenta já foi apresentada diante de Vossa Senhoria em cumprimento suficiente. Temerei até mais do que suficiente, já que este prefácio cresceu quase ao tamanho de uma defesa. Meu objetivo, entretanto, não era formular uma defesa, mas apenas, com vistas à audiência de nossa causa, amolecer sua mente, agora desviada e afastada de nós, e até inflamada contra nós, mas cuja boa vontade confiamos que devemos recuperar se ao menos uma vez, com calma e compostura, ler esta nossa confissão, que desejamos que Vossa Majestade aceite em vez de uma defesa. Mas se os sussurros dos malévolos possuírem tanto seu ouvido que os acusados não terão oportunidade de defender sua causa, se as fúrias vingativas, com sua onivência, sempre agirem com cadeias, açoites, torturas, mutilações e queimaduras, nós, de fato, como ovelhas destinadas ao abate, seremos reduzidos a todas as extremidades. Mas, em nossa paciência, possuiremos nossas almas e aguardaremos pela forte mão do Senhor, que sem dúvida aparecerá em seu próprio tempo e se mostrará armada, tanto para resgatar os pobres da aflição, quanto para vingar os desprezadores que agora se exalta com tanta segurança. Ilustríssimo Rei, que o Senhor, o Rei dos Reis, estabeleça seu trono em justiça e seu cetro em equidade. Basileia, 1º de agosto de 1536. Fim da seção 3. Epístola ao leitor e assunto da obra presente.
A Epístola ao Leitor foi prefixada à segunda edição publicada em Estrasburgo, em 1539. Na primeira edição desta obra, sem expectativa do sucesso que Deus, em sua bondade, se agradou em dar-lhe, eu havia em grande parte cumprido minha tarefa de maneira funcional, como é habitual em empreendimentos triviais. Mas, quando percebi que quase todos os piedosos a haviam recebido com um favor que nunca ousei desejar, muito menos esperar, e sendo sinceramente ciente de que recebi muito mais do que merecia, pensei que seria muito ingrato se não me esforçasse, ao menos de acordo com minha humilde capacidade, para responder à grande bondade que me foi expressa e que espontaneamente me instou à diligência. Portanto, não pedi outro favor dos estudiosos para minha nova obra, além daquele que já me concederam, além dos meus méritos. Sinto-me tão obrigado que estarei satisfeito se acharem que não fiz um mau retorno pela gratidão que devo. Esse retorno eu teria feito muito mais cedo, se o Senhor não me tivesse exercido de maneira extraordinária durante quase 2 anos inteiros. Mas é cedo o suficiente, se bem o suficiente, quando perceber que ele produz algum fruto para a Igreja de Deus. Eu posso acrescentar que meu objetivo nesta obra foi preparar e treinar os estudantes de teologia para o estudo do volume sagrado, de modo que pudessem ter uma fácil introdução a ele e também serem capazes de prosseguir nele com passos firmes. Vendo que procurei dar um resumo da religião em todas as suas partes e a organizei em tal ordem que não seja difícil para ninguém que tenha um conhecimento adequado para determinar tanto o que deve procurar, principalmente nas Escrituras, quanto para qual cabeça deve referir tudo o que está contido nela. Tendo assim pavimentado o caminho, não sentirei necessidade de discussões longas de doutrina ou de digressões em lugares comuns, em quaisquer comentários das Escrituras que eu possa publicar posteriormente, e, portanto, sempre os comprimirei desta forma. O piedoso salvará muito esforço e cansaço, desde que venha munido do conhecimento do trabalho presente como pré-requisito essencial, como meu comentário sobre a Epístola aos Romanos dará uma amostra desse plano. Eu preferiria deixá-lo falar por si mesmo do que declarar em palavras. Adeus, querido leitor, e se você derivar algum fruto do meu trabalho, me dê o benefício de suas orações ao Senhor. Estrasburgo, 1º de agosto de 1539. Fim da seção 4. Epístola ao leitor e método e arranjo. Epístola ao leitor e método e arranjo ou assunto do livro inteiro. A Epístola ao leitor foi prefixada à última edição, revisada pelo autor. Na primeira edição deste trabalho, sem a menor expectativa do sucesso que Deus, em sua imensa bondade, se agradou em dar-lhe, eu havia, em grande parte, cumprido minha tarefa de maneira superficial, como é habitual em empreendimentos triviais. Mas quando entendi que foi recebida por quase todos os piedosos com um favor que nunca ousei pedir, muito menos esperar, tanto mais me senti sinceramente ciente de que a recepção estava além dos meus méritos. Maior foi a minha ingratidão se não respondesse, ao menos de acordo com minha humilde capacidade, aos votos de bondade que me foram expressos e que pareciam por si mesmos me convidar à diligência. Isso eu tentei não apenas na segunda edição, mas em cada uma das subsequentes, e a obra recebeu algumas melhorias. Embora eu não me arrependa do trabalho previamente despendido, nunca me senti satisfeito até que a obra estivesse arranjada na ordem que agora aparece. Agora, confio que ela se aprovará ao julgamento de todos os meus leitores como uma prova clara da diligência com a qual trabalhei para realizar este serviço à Igreja de Deus. Eu posso ser permitido a mencionar que, no inverno passado, quando pensei que estava morrendo de gota, quanto mais a doença aumentava, menos eu me poupava para deixar este livro como legado e assim fazer algum retorno aos piedosos por sua bondosa urgência. Eu teria desejado dá-lo mais cedo, mas é cedo o suficiente, se bem o suficiente, quando o vejo mais produtivo de benefício do que anteriormente para a Igreja de Deus. Este é meu único desejo, e, na verdade, me sairia mal se, não satisfeito com a aprovação de Deus sozinho, não fosse capaz de desprezar os censores tolos e perversos, tanto os ignorantes quanto os maliciosos e injustos, de homens ímpios, pois, embora pela bênção de Deus, meu maior desejo tenha sido promover seu reino e o bem público. E embora me sinta perfeitamente ciente e tome Deus e seus anjos como testemunhas de que, desde que comecei a desempenhar o cargo de mestre na Igreja, meu único objetivo foi fazer o bem à Igreja, mantendo a pura doutrina da piedade,
Acredito que nunca houve homem mais assediado, picado e dilacerado por uma coluna de joias, assim como pelos inimigos declarados da verdade de Deus, como por muitos homens inúteis que se infiltraram em sua igreja, tanto por monges que trouxeram seus hábitos dos claustros para espalhar a infecção por onde passavam, como por outros infames não melhores do que eles. Após esta carta ao leitor, soube com certeza que em Augsburgo, onde se realizava o Dieta Imperial, circulava e era aceita nas cortes dos príncipes a fofoca de minha apostasia para o papado, mais facilmente do que poderia se esperar. Este, de fato, é o retorno feito por aqueles que certamente não ignoram as inúmeras provas de minha constância. Provas que, enquanto rebatem a vil acusação, deveriam ter me defendido contra ela com todos os juízes humanos e imparciais. Mas o diabo com sua turma errada se imagina que ao me atacar com vil falsidade, ele pode tanto esfriar meu zelo quanto diminuir meus esforços. Confio que Deus, em sua infinita bondade, me permitirá perseverar com paciência inabalável no curso de sua santa vocação. Com isso, dou ao leitor piedoso uma nova prova da edição atual. Posso ainda observar que meu objetivo neste trabalho foi preparar e treinar candidatos para o sagrado ofício, para o estudo do volume sagrado, de forma que possam ter uma introdução fácil a ele e ser capazes de prosseguir com passo firme. Pois, se não me engano, dei um resumo da religião em todas as suas partes e o organizei de modo que tornará fácil para qualquer um que o compreenda corretamente saber tanto o que deve procurar nas Escrituras quanto a qual parte ele deve se referir em qualquer coisa que nelas esteja contida. Tendo assim como que pavimentado o caminho, será desnecessário, em quaisquer comentários sobre as Escrituras que eu possa publicar depois, entrar em longas discussões sobre pontos doutrinários e ampliar os lugares comuns. Vou resumi-los de maneira concisa. Dessa forma, muito esforço e cansaço serão poupados ao pio leitor, desde que ele venha preparado com conhecimento do presente trabalho como pré-requisito indispensável. O sistema aqui seguido, sendo apresentado como em um espelho, em todos os meus comentários, penso ser melhor deixar que ele fale por si mesmo do que dar qualquer explicação verbal sobre ele. Adeus, caro leitor. Se você obter algum benefício do meu trabalho, me ajude com suas orações ao nosso Pai Celestial. Genebra, 1º de agosto de 1559. O zelo daqueles cuja causa eu assumi fez crescer uma pequena diferença até um livro. Confesso ser um daqueles que, aproveitando-se corretamente e escrevendo, profetizam. Carta 7 de Agostinho. Método e arranjo do assunto de toda a obra, a partir de um epitome de instituições de Gasparovian. O assunto tratado pelo autor dessas instituições cristãs é duplo. O primeiro, o conhecimento de Deus, que conduz a uma imortalidade abençoada, e o segundo, que é subordinado ao primeiro, o conhecimento de nós mesmos. Com esse objetivo, o autor adota simplesmente o arranjo do credo apostólico, pois este é o que todos os cristãos conhecem melhor. O credo consiste em 4 partes. A primeira, referente a Deus, o Pai, a segunda, ao Filho, a terceira, ao Espírito Santo e a quarta, à Igreja. Assim, o autor, em cumprimento de sua tarefa, divide suas instituições em 4 partes, correspondentes às do credo. Cada uma dessas partes será agora explicada separadamente. Primeiro, o primeiro artigo do credo apostólico é sobre Deus, o Pai, a criação, preservação e governo do universo, conforme implícito em sua onipotência. Portanto, o primeiro livro das instituições trata do conhecimento de Deus, considerado como Criador, preservador e governador do mundo e de tudo que nele existe. Mostra tanto em que consiste o verdadeiro conhecimento do Criador, quanto qual é o fim desse conhecimento. Capítulos 1 e 2. Isso não se aprende na escola, mas cada um é autodidata desde o ventre. Capítulo 3. No entanto, tal é a depravação do homem que ele sufoca e corrompe esse conhecimento, em parte pela ignorância, em parte pelo mau desígnio, e por isso não o usa para glorificar a Deus. Ele deve ou alcançar a felicidade. Capítulo 4. Esse conhecimento interior é auxiliado de fora, ou seja, pelas criaturas nas quais, como em um espelho, as perfeições de Deus podem ser contempladas. O homem não se aproveita adequadamente dessa assistência, e, portanto, aqueles a quem Deus se agrada em se fazer mais intimamente conhecido para a salvação, ele comunica sua palavra escrita. Isso leva à consideração das Sagradas Escrituras, nas quais Deus revelou que não só o Pai, mas juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Criador dos céus e da terra,
quem, em consequência de nossa depravação inata, não éramos capazes de conhecer, nem por um conhecimento natural inato, nem pelo belo espelho do mundo, de maneira que pudéssemos glorificar. Aqui o autor trata da manifestação de Deus nas Escrituras e, em conexão com isso, da única essência divina em três pessoas. Mas para que o homem não coloque a culpa de sua cegueira voluntária em Deus, o autor mostra em que estado o homem foi criado no princípio, introduzindo dissertações sobre a imagem de Deus, livre-arbítrio e justiça original. O assunto da criação sendo assim tratado, a preservação e o governo do mundo são considerados nos 3 últimos capítulos, os quais contêm uma discussão muito completa da doutrina da providência divina. Como o homem, pecando, perdeu os privilégios que lhe foram conferidos na sua criação, deve-se recorrer a Cristo. Assim, o próximo artigo do credo é: e em Jesus Cristo, seu único Filho, etc. Da mesma forma, o segundo livro das instituições trata do conhecimento de Deus considerado como redentor em Cristo e mostrando ao homem suas quedas, conduzindo-o a Cristo, o mediador. Aqui, o assunto do pecado original é considerado e é mostrado que o homem não tem meios dentro de si mesmo pelos quais pode escapar da culpa e da maldição iminente, que, pelo contrário, até que seja reconciliado e renovado, tudo o que procede dele é da natureza do pecado. Esse assunto é tratado até o 6º capítulo. O homem, sendo assim completamente perdido em si mesmo e incapaz de trabalhar sua própria cura, seja pensando um bom pensamento ou fazendo o que é aceitável a Deus, deve buscar a redenção fora de si, ou seja, em Cristo. O fim para o qual a lei foi dada não foi para garantir adoradores para ela mesma, mas para conduzi-los a Cristo. Isso leva à exposição da lei moral. Cristo foi conhecido pelos judeus sob a lei como o autor da salvação, mas foi mais plenamente revelado sob o Evangelho, no qual ele foi manifestado ao mundo. Daí surge a doutrina sobre a semelhança e diferença dos 2 testamentos, o Velho e o Novo, a lei e o Evangelho. Esses tópicos ocupam até o 10º capítulo. Em seguida, é mostrado que para garantir uma salvação completa, era necessário que o Filho eterno de Deus se fizesse homem e assumisse uma verdadeira natureza humana. Também é mostrado de que maneira essas 2 naturezas constituem uma pessoa para conquistar uma salvação plena por seus próprios méritos e aplicá-la eficazmente. Cristo foi designado para o ofício de profeta, sacerdote e rei. O modo como Cristo exerce esses ofícios é considerado e também se ele, de fato, cumpriu a obra da redenção. Aqui é dada uma exposição dos artigos relacionados à morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Por fim, é provado que Cristo é corretamente e propriamente dito como aquele que mereceu a graça divina e a salvação para nós. Assim, enquanto Cristo estiver separado de nós, não teremos benefício dele. Devemos ser enxertados nele, como ramos na videira. Daí o credo, depois de tratar de Cristo, prossegue com seu 3º artigo: creio no Espírito Santo. O Espírito Santo sendo o vínculo da união entre nós e Cristo. Da mesma forma, o 3º livro das instituições trata do Espírito Santo, que nos une a Cristo, e em conexão com isso, da fé, pela qual abraçamos Cristo com o duplo benefício, ou seja, o da justiça gratuita que ele nos imputa e a regeneração que ele começa em nós, nos dando arrependimento. Para mostrar que a fé sem arrependimento é inútil, o autor, antes de prosseguir para uma discussão completa sobre justificação, trata de forma extensa do arrependimento e do estudo constante dele, que Cristo, quando apreendido pela fé, gera em nós por seu Espírito. O capítulo 11 trata do benefício principal e peculiar de Cristo, quando unido a nós pelo Espírito Santo, ou seja, a justificação. Esse assunto continua até o capítulo 20, que trata da oração, a mão, por assim dizer, para receber as bênçãos que a fé sabe estar reservada para ela com Deus, conforme a palavra da promessa. Mas como o Espírito Santo, que cria e preserva nossa fé, não une todos os homens a Cristo, que é o único autor da salvação, o capítulo 21 trata da eleição eterna de Deus, pela qual devemos a ele o fato de que em nós, aos quais ele não previu nenhum bem que não tivesse previamente concedido, somos dados a Cristo e unidos a ele pela chamada eficaz do Evangelho. Esse assunto continua até o 15º capítulo, que trata da regeneração completa e da facilidade, ou seja, a ressurreição final, para a qual devemos levantar nossos olhos, vendo que, ao considerar a verdadeira fruição, a felicidade dos piedosos começa apenas neste mundo. Por fim,
Como o Espírito Santo não enxerta todos os homens em Cristo, ou os reveste com fé, e os que ele enxerga, ele não o faz normalmente sem meios, mas usa para esse fim a pregação do Evangelho e a administração dos sacramentos, juntamente com a administração de todos os tipos. Ele deve ou alcançar a felicidade, capítulo 4. Este conhecimento interior é auxiliado de fora, ou seja, pelas criaturas nas quais, como em um espelho, as perfeições de Deus podem ser contempladas. O homem não se aproveita devidamente dessa assistência, e por isso, para aqueles a quem Deus se agrada de se revelar de maneira mais íntima para a salvação, ele comunica sua palavra escrita. Isso leva à consideração das Santas Escrituras, nas quais Deus revelou que não apenas o Pai, mas juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são os criadores do céu e da terra, a quem, em consequência de nossa depravação inata, não éramos capazes de conhecer, nem por conhecimento natural inato, nem pelo belo espelho do mundo, de forma a glorificar. Aqui, o autor trata da manifestação de Deus nas Escrituras e, em conexão com isso, da única essência divina em 3 pessoas. Mas, para que o homem não culpe sua própria cegueira voluntária em Deus, o autor mostra em que estado o homem foi criado inicialmente, introduzindo dissertações sobre a imagem de Deus, livre-arbítrio e justiça original. O assunto da criação, assim tratado, é seguido pela preservação e governo do mundo, nos 3 últimos capítulos, que contém uma discussão muito detalhada da doutrina da providência divina. Como o homem, pecando, perdeu os privilégios conferidos a ele na sua criação, deve-se recorrer a Cristo. Assim, o próximo artigo no credo é em Jesus Cristo, seu único Filho, etc. Da mesma forma, o segundo livro das instituições trata do conhecimento de Deus considerado como redentor em Cristo e mostrando ao homem suas quedas, conduzindo-o a Cristo, o mediador. Aqui o assunto do pecado original é tratado, e é mostrado que o homem não tem meios dentro de si para escapar da culpa e da maldição iminente, que, ao contrário, até que seja reconciliado e renovado, tudo o que dele procede é da natureza do pecado. Este assunto é tratado até o 6º capítulo. O homem, assim, estando totalmente arruinado em si mesmo e incapaz de alcançar sua própria cura, seja pensando um bom pensamento ou fazendo o que é aceito por Deus, deve buscar a redenção fora de si, ou seja, em Cristo. O fim para o qual a lei foi dada não era para garantir adoradores para si mesma, mas para conduzi-los até Cristo. Isso leva à exposição da lei moral. Cristo foi conhecido pelos judeus sob a lei como o autor da salvação, mas é mais plenamente revelado sob o Evangelho, no qual foi manifestado ao mundo. Daí surge a doutrina sobre a semelhança e a diferença entre os 2 testamentos, o Antigo e o Novo, a lei e o Evangelho. Estes tópicos ocupam até o Besduzzi do capítulo. Em seguida, é mostrado que para garantir uma salvação completa, era necessário que o Filho Eterno de Deus se fizesse homem e assumisse uma verdadeira natureza humana. Também é mostrado de que maneira essas 2 naturezas constituem uma só pessoa, para conquistar uma salvação plena por seus próprios méritos e aplicá-la eficazmente. Cristo foi designado para o ofício de profeta, sacerdote e rei. O modo em que Cristo realiza esses ofícios é considerado e também se questiona se, de fato, ele cumpriu a obra da redenção. Aqui é dada uma exposição dos artigos relacionados à morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Por fim, prova-se que Cristo é justamente e propriamente dito ter merecido a graça divina e a salvação para nós. Assim, enquanto Cristo está separado de nós, não temos benefício dele. Devemos ser enxertados nele como ramos na videira. Daí o credo, após tratar de Cristo, prossegue para o 3º artigo, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo sendo o vínculo de união entre nós e Cristo. Da mesma forma, o 3º livro das instituições trata do Espírito Santo, que nos une a Cristo, e em conexão com isso, da fé pela qual abraçamos Cristo com o duplo benefício, ou seja, o de justiça gratuita, que ele nos imputa, e regeneração, que ele começa em nós, dando-nos arrependimento, para mostrar a inutilidade de uma fé que não é acompanhada pelo desejo de arrependimento. O autor, antes de prosseguir para uma discussão completa sobre justificação, trata longamente do capítulo 3 ao 10, do arrependimento e do constante estudo deste. O arrependimento que Cristo, quando apreendido pela fé, gera em nós pelo seu Espírito. O capítulo 11 trata do benefício principal e peculiar de Cristo, quando unido a nós pelo Espírito Santo, que é a justificação. Este assunto é continuado até o 16º capítulo, que trata da oração,
a mão, por assim dizer, para receber as bênçãos que a fé sabe estarem guardadas para ela com Deus, conforme a palavra da promessa. Mas como o Espírito Santo, que cria e preserva nossa fé, não une todos os homens a Cristo, que é o único autor da salvação, o capítulo 21 trata da eleição eterna de Deus, a qual devemos o fato de sermos dados a Cristo e unidos a Ele pelo chamamento eficaz do Evangelho. Este assunto é continuado até o 5º capítulo, que trata da regeneração completa e da facilidade, ou seja, a ressurreição final, para a qual devemos levantar nossos olhos, vendo que, ao considerar a verdadeira fruição, a felicidade dos piedosos começa apenas neste mundo. Como o Espírito Santo não enxerga todos os homens em Cristo, nem os reveste de fé, aqueles a quem ele assim faz, não o faz geralmente sem meios, mas usa para tal a pregação do Evangelho e a dispensação dos sacramentos, juntamente com a administração de todos os tipos de disciplina. O credo contém o seguinte artigo: creio na Igreja Católica, ou seja, aquela igreja que, estando em morte eterna, o Pai, pela eleição gratuita, reconciliou livremente consigo mesmo em Cristo e a revestiu com o Espírito Santo, para que, sendo enxertada em Cristo, tenha comunhão com Ele como seu chefe próprio, proporcionando-lhe contínua remissão dos pecados e plena restauração à vida eterna. De acordo com isso, a Igreja é tratada nos primeiros 14 capítulos do 4º livro, que a seguir trata dos meios que o Espírito Santo emprega para nos chamar eficazmente da morte espiritual e preservar a Igreja, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor. Esses meios são, por assim dizer, o cetro real de Cristo, por meio do qual, através da efusão de seu Espírito, ele inicia seu reinado espiritual na Igreja, fazendo-a avançar dia após dia, e após esta vida, sem uso de meios, finalmente a aperfeiçoa. Este assunto continua até o 2 do capítulo. E como os governos civis são, nesta vida, os anfitriões hospitaleiros da Igreja, embora o governo civil seja distinto do reino espiritual de Cristo, o autor mostra como grandes bênçãos são concedidas a eles. Bênçãos que a Igreja deve reconhecer com gratidão, até que todos sejamos chamados para fora deste tabernáculo para a herança celestial, onde Deus será tudo em todos. Tal é o arranjo das instituições, que pode ser assim resumido. O homem sendo primeiro criado reto, mas depois sendo não parcialmente, mas totalmente arruinado, encontra sua salvação inteira fora de si, em Cristo, a quem, sendo unido pelo Espírito Santo livremente dado, sem qualquer previsão de futuras obras, obtém assim uma dupla bênção, ou seja, a imputação plena de justiça que nos acompanha até o túmulo e o início da santificação, que avança diariamente até ser aperfeiçoada no dia da regeneração ou ressurreição do corpo, e isso para que a grande misericórdia de Deus seja celebrada nas moradas celestiais por toda a eternidade. Fim da seção 5. Livro 1, argumento. O primeiro livro trata do conhecimento de Deus, o Criador, mas como é na criação do homem que as perfeições divinas são mais bem exibidas, a alma do homem também se torna o objeto do discurso. Assim, o livro todo se divide em duas partes principais. A primeira se refere ao conhecimento de Deus e a segunda ao conhecimento do homem. No primeiro capítulo, estes são considerados conjuntamente e em cada um dos capítulos seguintes separadamente, ocasionalmente, no entanto, entrelaçados com outros assuntos que se referem a uma ou outra das partes exemplares. As discussões sobre as Escrituras e imagens caem sob a primeira parte e as outras 3 sobre a criação do mundo. Os anjos santos e os demônios caem sob a segunda. O último ponto discutido, ou seja, o método do governo divino, refere-se a ambos. Em relação à primeira parte, ou seja, o conhecimento de Deus, é mostrado, em primeiro lugar, qual o tipo de conhecimento que Deus requer, capítulo 2. E, em segundo lugar, capítulos 3 a 9, onde esse conhecimento deve ser buscado, ou seja, não no homem. Pois, embora seja naturalmente implantado na mente humana, bem, ele é sufocado em parte pela ignorância, em parte pela má intenção, capítulos 3 e 4. Não na estrutura do mundo, porque, embora brilhe mais claramente ali, somos tão estúpidos que essas manifestações, por mais evidentes que sejam, passam sem qualquer resultado benéfico. Mas nas Escrituras, capítulo 6, que são tratadas nos capítulos 7 a 9. Em terceiro lugar, é mostrado qual é o caráter de Deus, capítulo 10. Em quarto lugar, como é ímpio dar uma forma visível a Deus, ou seja, imagens. O culto a elas e sua origem são considerados no capítulo 11.
Em quinto lugar, é mostrado que Deus deve ser adorado exclusivamente e completamente, capítulo 12. Por fim, o capítulo 13 trata da unidade da essência divina e da distinção das três pessoas. Em relação à segunda parte, ou seja, o conhecimento do homem, o primeiro capítulo trata da criação do mundo e dos anjos bons e maus, todos com referência ao homem. Em seguida, o capítulo 15, tratando do próprio homem, examina sua natureza e seus poderes para ilustrar melhor a natureza tanto de Deus quanto do homem. Os 3 capítulos restantes, ou seja, 16 a 18, tratam do governo geral do mundo e particularmente das ações humanas em oposição à fortuna e ao destino, explicando tanto a doutrina quanto sua aplicação. Finalmente, é mostrado que, embora Deus use a instrumentalidade dos ímpios, ele é puro do pecado e de qualquer mancha. Fim da seção 6. O conhecimento de Deus e de nós mesmos. O conhecimento de Deus e de nós mesmos estão mutuamente conectados. A natureza mútua da conexão das seções, o resumo da verdadeira sabedoria, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Efeitos do último, 2 efeitos do conhecimento de Deus em humilhar nosso orgulho, desmascarar nossa hipocrisia, demonstrando as perfeições absolutas de Deus e nossa própria total impotência. 3 efeitos do conhecimento de Deus ilustrados pelos exemplos. 1 dos patriarcas santos, 2 dos anjos santos, 3 do sol e da lua. Nossa sabedoria, na medida em que deve ser considerada verdadeira e sólida, consiste quase inteiramente em 2 partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Mas como esses estão conectados por muitos laços, não é fácil determinar qual dos 2 precede e dá origem ao outro. Em primeiro lugar, nenhum homem pode se avaliar sem imediatamente voltar seus pensamentos para Deus, em quem ele vive e se move, porque é perfeitamente óbvio que os dons que possuímos não podem ser de nós mesmos. Na verdade, nossa própria existência não é nada além de subsistência em Deus. Em segundo lugar, aquelas bênçãos que incessantemente nos descem do céu são como correntes que nos conduzem até a fonte. Aqui, novamente, a infinidade do bem que reside em Deus se torna mais evidente pela nossa pobreza, em particular pela miserável ruína em que a revolta do primeiro homem nos lançou, nos forçando a voltar os olhos para cima, não apenas para pedir aquilo que queremos, mas despertados pelo medo, aprendemos a humildade. Pois como existe no homem algo como um mundo de miséria, e desde que fomos despidos do traje divino, nossa vergonha nua revela uma imensa série de propriedades desonrosas. Ser picado pela consciência de sua própria infelicidade, dessa maneira necessariamente obtém pelo menos algum conhecimento de Deus. Assim, nosso sentimento de ignorância, vaidade, fraqueza e depravação curta e corrupção nos lembra que no Senhor e somente nele habita a verdadeira luz da sabedoria, virtude sólida, bondade exuberante. Somos, portanto, instados por nossas próprias coisas malignas a considerar as coisas boas de Deus. E, de fato, não podemos aspirar a ele de forma sincera até começarmos a nos desagradar conosco mesmos. Pois qual homem não está disposto a descansar em si mesmo? Quem, de fato, não faz isso enquanto não se conhece a si mesmo, ou seja, enquanto está contente com seus próprios dons e inconsciente ou desatento para sua miséria? Cada pessoa, portanto, ao chegar ao conhecimento de si mesma, não é apenas instada a buscar a Deus, mas também guiada como pela mão para encontrá-lo. Por outro lado, é evidente que o homem nunca atinge um verdadeiro autoconhecimento até que tenha contemplado previamente a face de Deus e descido, após tal contemplação, para olhar para si mesmo. Pois tal é nosso orgulho inato. Sempre nos parecemos justos, retos, sábios e santos, até que sejamos convencidos por evidências claras de nossa injustiça, vileza, tolice e impureza. Contudo, não somos convencidos se olharmos apenas para nós mesmos e não para o Senhor, pois ele é o único padrão pelo qual essa convicção pode ser produzida. Pois já que todos nós somos naturalmente propensos à hipocrisia, qualquer aparência vazia de justiça é suficiente para nos satisfazer, em vez da própria justiça. E como nada aparece dentro de nós ou ao nosso redor que não esteja contaminado com grande impureza, enquanto mantivermos nossa mente dentro dos limites da poluição humana, qualquer coisa que seja, em algum grau, menos maculada nos agrada como se fosse mais pura, assim como um olho que só tenha visto preto anteriormente considera um objeto de tonalidade esbranquiçada ou até mesmo amarelada como sendo perfeitamente branco. Os sentidos corporais fornecem uma ilustração ainda mais forte da extensão em que somos iludidos ao estimar os poderes da mente.
Se ao meio-dia olharmos para o chão ou para os objetos ao redor, que estão visíveis à nossa vista, pensamos que somos dotados de uma visão muito forte e penetrante. Mas, quando olhamos para o sol e o contemplamos, imediatamente somos ofuscados e confundidos por seu brilho, a ponto de sermos obrigados a confessar que nossa acuidade em perceber objetos terrestres é mera turvação quando aplicada ao sol. Da mesma forma, acontece ao estimarmos nossas qualidades espirituais. Enquanto não olharmos além da terra, ficamos bastante satisfeitos com nossa própria justiça, sabedoria e virtude. Nos dirigimos a nós mesmos com os termos mais lisonjeiros e parecemos quase demigods. Mas se começarmos a elevar nossos pensamentos a Deus e refletir sobre que tipo de ser Ele é, e como é absoluta a perfeição dessa justiça, sabedoria e virtude, a qual, como padrão, devemos ser conformados, o que antes nos deleitava com sua falsa aparência de justiça se tornará contaminado com a maior iniquidade. O que estranhamente nos foi imposto sob o nome de sabedoria nos desagradarão com sua extrema tolice, e o que se apresentou com a aparência de energia virtuosa será condenado como a mais miserável impotência. Daí vem o temor e a admiração com os quais, como a Escritura relata de forma uniforme, os homens santos eram atingidos e sobrecarregados sempre que viam a presença de Deus. Quando vemos aqueles que antes estavam firmes e seguros, tremendo de terror, de modo que o medo da morte os toma, na verdade, são de certa forma engolidos e aniquilados. A inferência a ser tirada é que os homens nunca são devidamente tocados e impressionados pela convicção de sua insignificância, até que se comparem com a majestade de Deus. Exemplos frequentes dessa consternação ocorrem tanto no livro dos Juízes quanto nos escritos proféticos, de tal modo que era uma expressão comum entre o povo de Deus. Nós vamos morrer, pois vimos o Senhor. Da mesma forma, o livro de Jó, ao humilhar os homens sob a convicção de sua tolice, fraqueza e poluição, sempre deriva seu principal argumento das descrições da sabedoria divina, virtude e pureza, e não sem razão, pois vemos Abraão, mais disposto a se reconhecer como pó e cinzas, quanto mais se aproxima de contemplar a glória do Senhor. E Elias, incapaz de esperar com o rosto descoberto pela chegada de Deus, tão terrível é a visão, e o que pode fazer o homem que é apenas podridão e verme, quando até os querubins devem cobrir seus rostos com grande terror. A isso, sem dúvida, o profeta Isaías se refere quando diz, Isaías 24:23, a lua se envergonhará e o sol ficará com vergonha, quando o Senhor dos exércitos reinar. Ou seja, quando ele exibir seu resplendor e dar uma visão mais próxima dele, os objetos mais brilhantes em comparação serão cobertos pela escuridão. Mas embora o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos estejam ligados por um laço mútuo, a arrumação exige que tratemos primeiro do primeiro e depois do segundo. Aqueles que, ao considerar essa questão, propõem investigar qual é a essência de Deus, apenas nos iludem com especulações frias. Nosso interesse é muito mais saber que tipo de ser Deus é e quais coisas são agradáveis à sua natureza, pois de que adianta unir-se aos epicuristas no reconhecimento de um Deus que se desfez da preocupação com o mundo e apenas se delicia em sua tranquilidade? O que adianta, em resumo, conhecer um Deus com quem não temos nada a ver? O efeito do nosso conhecimento, ao contrário, deve ser primeiro nos ensinar reverência e temor, e, em segundo lugar, nos induzir, sob sua orientação e ensino, a pedir-lhe todo o bem e, quando o recebemos, atribuí-lo a ele. Pois como pode a ideia de Deus entrar na sua mente sem imediatamente dar origem ao pensamento de que, sendo você sua obra, está obrigado pela própria lei da criação a submeter-se à sua autoridade, que sua vida lhe é devida, que tudo o que você faz deve ter referência a ele? Se for assim, sem dúvida segue-se que sua vida está tristemente corrompida se não for moldada pela obediência a ele, uma vez que sua vontade deve ser a lei de nossas vidas. Por outro lado, sua ideia de sua natureza não está clara, a menos que você o reconheça como a origem e a fonte de toda bondade. Daí surgiriam tanto confiança nele quanto o desejo de se apegar a ele, não fosse a depravação da mente humana que a afasta do curso apropriado da investigação. Pois, em primeiro lugar, a mente piedosa não inventa para si nenhum tipo de Deus, mas olha somente para o único Deus verdadeiro, nem lhe atribui qualquer caráter que lhe agrade, mas se contenta em tê-lo e o caráter em que ele se manifesta, sempre guardando com a máxima diligência contra a transgressão de sua vontade,
e afastamento com ousadas presunções do caminho certo. Aquele por quem Deus é assim conhecido, percebendo como ele governa todas as coisas, confia nele como seu guardião e protetor e se entrega totalmente à sua fidelidade, percebendo-o como a fonte de toda bênção. Se ele se encontra em alguma dificuldade ou sente alguma necessidade, recorre instantaneamente à sua proteção e confia em sua ajuda, persuadido de que ele é bom e misericordioso. Reclina-se sobre ele com plena confiança e não duvida de que, na clemência divina, um remédio será providenciado para cada momento de necessidade, reconhecendo-o como seu Pai e Senhor. Considera-se obrigado a respeitar sua autoridade em todas as coisas, a reverenciar sua majestade, a almejar o avanço de sua glória e a obedecer a seus comandos, considerando um justo juiz armado com severidade para punir crimes. Mantém sempre o tribunal de julgamento à vista, em respeito, e se refreia, temendo provocar sua ira.